Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido internauta que vai acompanhar. Estamos iniciando o programa Logos, um podcast para debater ideias. E hoje eu estou com um convidado para lá de especial, meu amigo Manuel Lima, um cara multitarefado, um cara super talentoso, também radialista, vai dar uma palhinha daqui a pouco. E hoje a gente vai ter um bate-papo para lá de especial com o seguinte tema: o vazio de uma vida ocupada demais. O vazio de uma vida ocupada demais. A proposta aqui é a gente trocar uma ideia acerca do autocuidado, acerca de burnout, e falar do dia a dia, Manuel falar do dia a dia dele, eu falar do meu dia a dia, como a gente se organiza, como a gente desacelera, e eu espero que esse conteúdo que a gente vai gerar aqui seja produtivo para sua vida, faça diferença para você, faça sentido para você, e se você gostar, como de costume, deixa seu like, nos ajude a compartilhar, deixa também sugestões de novos temas. Então bora lá, vamos lá comigo então. Meu amigo Manuel, você tá com a palavra, se apresente, dá uma palhinha aí como radialista aí, que nem você fez aqui nos bastidores. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, né, para os nossos internautas que vão nos acompanhar aí no seu dia a dia. Meu nome é Manuel Lima, eu sou instrutor de trânsito, sou técnico em segurança do trabalho, sou bombeiro civil, tenho várias tarefas aí, várias atividades. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, pessoal, sobre o cuidado da nossa vida. Muitas vezes a gente cuida, né, Wagner, de todo mundo. Cuida de todo mundo, cuida da família. E quando nós vamos assustar, nós estamos doentes por dentro, porque a gente esqueceu de cuidar da gente mesmo, de nós mesmos, né? Então hoje a gente vai refletir, nós vamos fazer uma reflexão de como anda o seu dia. O que você tem feito para cuidar de você? Então é sobre isso que a gente vai conversar e eu creio que vai ser produtivo mesmo, porque segundo a estatística, né, do governo do SUS, ou melhor, do INSS, foram ano passado, em 2024, quase 500 mil pessoas afastadas por problemas de saúde mental. Muito bom. Muita gente aí, né? 2025, né? 2025 é 2025, ano 2025. passado. É verdade. Nós estamos já em 2026. Isso mesmo, É. isso mesmo. Boa, colocada aí. Então, com certeza vai ser produtivo, a gente vai falar, a gente vai discorrer aí nesse tempo que a gente tem sobre esses detalhes dessa nossa vida corrida aí do dia a dia. Maravilha. O que nós observamos é o Ah, aumento da síndrome de burnout, né? Que aqui é uma definição da própria web, nada muito técnico, é um distúrbio emocional crônico caracterizado por uma exaustão extrema, esgotamento físico e mental, diretamente relacionado ao trabalho intenso e estressante. Incluída na CID-11, é causada por pressões no ambiente profissional e gera sentimentos de ineficácia, despersonalização. Sintomas incluem cansaço, insônia, dores físicas e irritabilidade. Olha só, parece que todo mundo tá com isso, né? é. As pessoas elas dormem, elas acordam mais cansadas do que quando foram dormir. Mas a virada de chave é fazer a análise, né? Fazer o autoexame, olhar para dentro de si, fazer uma introspecção, ver aonde cabe ajustes e reajustes. Eu acho que começa por aí. Mas, Manuel, em que momento a ocupação deixou de ser a necessidade e passou a ser uma fuga? Porque tem pessoas que elas trabalham, mas o trabalho se tornou como um anestésico para a realidade. É quase uma negação da realidade. A pessoa não quer lidar com alguns dilemas, desafios da vida, às vezes pessoal e tal, e aí ela busca no trabalho essa anestesia, né? E isso pode prejudicar, né? É, bem, bem pertinente essa pergunta, muito importante, é o seguinte. Nós temos vários fatores, né? Nós temos aí especialistas que apontam que muitas pessoas
que tem como fuga o trabalho é porque tem algum problema em casa. É Você já interessante. pensou dentro de casa, você vive dentro da sua própria casa, você vive ali uma comunhão com seus familiares, uma comunhão tóxica, sabe? Pessoas brigando, gritaria, música alta, é um lugar perturbador. Aí essas pessoas, o que elas fazem? Buscam refúgio no trabalho. Ou seja, acorda 4, 5 horas da manhã, fica até 10 da noite trabalhando porque não quer voltar para casa, porque a casa é um ambiente tóxico. Infelizmente, isso existe. É real. Então, tem muitas pessoas que buscam essa fuga no trabalho por causa disso. Muitas pessoas também buscam fuga no trabalho para mostrar o seu real valor, para mostrar para outras pessoas: eu sou valoroso, eu sou uma pessoa importante, tá vendo? Eu não paro de trabalhar, eu trabalho de segunda a segunda, eu trabalho de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, entra dia, sai dia, eu tô trabalhando. Isso para mostrar para uma superioridade para as outras pessoas, para dizer assim: tá vendo? Eu não paro de trabalhar, então eu sou superior a você. Então, tem pessoas que mostram, que querem transmitir essa mensagem através do trabalho para outras, que acham que tem que descansar. É. É. Então, assim, só para complementar o raciocínio, e uma outra, eu vou falar pelo menos três aqui, que tem várias fugas, né? Vou citar mais outra aqui, é a forma de criação. Como que nós somos criados? Não essa nova geração, né? Não essa nova geração. Mas a geração aí, quem nasceu em 1980, 1970, como que ele foi criado? Ele foi criado que o que foi implantado em nós foi que trabalho é a fonte de tudo. Você não pode parar de trabalhar. Ou estando doente, ou estando cansado, ou estando com alguns problemas, você tem que levantar e trabalhar. Não importa que dia é, você tem que levantar e trabalhar. Você tem que trabalhar. Porque se você não trabalhar, qual é a imagem que você reflete? Que é uma pessoa que não presta, é um vagabundo, é uma pessoa que não produz nada, certo? Aí dentro da sua própria família, você traz essa imagem quando você não trabalha, quando você tenta descansar. Então, isso foi implantado em nós, nessa geração em que eu disse, né? Em 1970, 1980, foi implantado isso. E daí tem outros, né? A gente vê em vários podcasts aí, várias pessoas dizendo que não para de trabalhar, que não consegue parar de trabalhar. Então, daí tem um assunto grande nisso aí. Mas eu vou deixar só esses três aí pra gente, né? Que é para demonstrar aí uma fuga, né? Para o trabalho em si. Uma fuga para o trabalho. Eu vejo também que, o Manuel, tem duas coisas que a gente pode também destacar, que uma delas é a pessoa entender que trabalho e produtividade são coisas diferentes, Sim, e também entender a questão da administração do tempo. sim. E sobre esse exemplo de trabalho e produtividade. Tem pessoa que ela acha que se ela trabalha 12 horas no dia, um trabalhador autônomo, um profissional liberal, ela acha que é o cara porque ela vai falar, não, eu trabalhei hoje 12 horas por dia, e eu conheço até alguns microempreendedores, empreendedores que falam assim, eu trabalho todo dia 12 horas por dia. Ele tem um certo orgulho disso, mas o trabalhar não significa produtivo. Sim, você falou Não exatamente. significa resultado. Uhum. Fazendo analogia com os esportes, o futebol, o cara pode jogar 90 minutos e ele não fez nenhum gol. O outro pode entrar nos 45 do segundo tempo e marcar um gol. Ou seja, o cara que entrou no final do jogo, ele foi produtivo, Sim, que ele fez gol. Né? E às vezes o cara estar disponível para o trabalho não significa estar produtivo no trabalho. no trabalho. E se o cara adoece mentalmente, ele vai se tornar cada vez mais improdutivo. Outra coisa é a administração do tempo. Tem 24 horas para todo mundo. Mas para alguns, a pessoa faz render, para outros, a pessoa não consegue fazer render. Porque a pessoa às vezes não tem uma agenda, a pessoa às vezes não tem uma organização, não tem uma logística, né? Não sabe dizer não. Hoje mesmo eu quase me atrasei desse programa
porque não soube dizer não, devia ter falado não, posso ajudar, né? Porque às vezes quando você vai falar sim, vai querer ajudar todo mundo, você se sobrecarrega. Então é uma coisa interessante. E esse assunto, eu vou comentar aqui, já te passo a palavra, mano. É interessante que ele serve tanto secularmente, vida profissional, ocupação secular, mas é um assunto que abrange líderes religiosos de variadas religiões. Mas eu queria destacar um livro de um doutor lá da PUC que eu conheci, Jimmy Barbosa Pessoa. Ele escreveu um livro que diz assim: Anjos Cansados, a síndrome de burnout em pastores das Assembleias de Deus. E nesse livro ele vai falar de pastores que o cara teve um esgotamento total e entrou numa fria por conta disso, por conta de sobrecarga de trabalho no ministério. O cara não tirava férias, porque o cara que é líder religioso tem muito disso, né? As pessoas cobram, só que muitos desses pastores, eles têm o trabalho secular e têm um trabalho que, digamos, a ocupação ministerial. Sim. Então é jornada dupla de trabalho. Se o camarada não souber frear isso, saber que ele é um ser humano, que ele tem cansaço, que ele precisa ter férias, que ele precisa ter dia de folga, que não é errado você, líder religioso que nos acompanha, você pegar um domingo e falar: hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou pegar minha família e eu vou pra praia, eu vou pro clube, eu vou pro parque. Se o cara não tiver essa noção disso, ele se torna escravo de um sistema que ele acha que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é uma coisa, o ativismo religioso é outra totalmente diferente. Mas seguindo nessa conversa, Manuel, e dentro disso que eu tô falando, como diferenciar uma vida produtiva de uma vida ocupada? Que é diferente, né? Diferente, muito bem colocado aí. Olha só, você pode trabalhar, como igual você fez muito bem colocado aí o exemplo aí do jogador de futebol, né? Você pode trabalhar 2 horas por dia e produzir por anos, certo? Depende do resultado. Depende do resultado. Talvez a sua produtividade não tem necessidade de ultrapassar 2 horas de trabalho diário, né? O trabalho é importante, enobrece a pessoa, né? É claro, nós não estamos desmerecendo aqui de forma nenhuma o trabalho. Todo mundo tem que trabalhar, porque é do trabalho que vem o nosso sustento, que vem o nosso ganha-pão, que vem pra gente sobreviver, né? Vem o nosso dinheiro pra gente sobreviver, Sim, certo? claro. Agora, diferenciar uma vida produtiva, na minha visão, a minha humilde visão, eu penso assim, eu organizar o meu tempo. Eu trabalho as minhas 8 horas, que é baseado na lei, né, por dia. Terminei o meu trabalho, eu vou ter o meu tempo com a minha família, um descanso específico ali com a minha família, uma comunhão com a minha família, querer saber como é que foi o dia dos meus filhos, da minha esposa, passar um tempo com a minha família. Eu tenho um tempo para minha saúde, né, reservado ali. Tudo isso dentro de um dia. Eu acho que isso é ser produtivo. Porque quando no outro dia você acorda e vai para o trabalho, você acorda mais contente, mais feliz, mais disposto. E com certeza, no seu trabalho, você exercendo a mesma função, você pode exercer com mais excelência quando você atua de forma com mais alegria, com mais tranquilidade, né? Porque quando o seu dia fica conturbado, você chega para trabalhar numa empresa, você não produz. Se você não tem um sono tranquilo, uma qualidade de sono, você levanta no outro dia para trabalhar, você não produz. Então, quando você administra o seu tempo, colocando cada ponto no seu devido lugar, família no seu devido lugar, o trabalho no seu devido lugar, eu acho que você consegue sim ser uma pessoa, você trabalhar e no seu trabalho você ser produtivo. Eu penso assim. Tem uma coisa interessante também, que às vezes a pessoa ela tá sobrecarregada de coisas. Se a pessoa ela tenta resolver tudo de uma vez, ela não resolve nada. Não, Eu já percebi exatamente. isso. Sim, com É mais certeza. fácil falar: não, peraí, eu tenho 5 coisas para resolver,
Só que a semana tem 5 dias. Eu vou ter que resolver uma coisa por dia. Porque se a pessoa ela tenta resolver as 5 coisas no mesmo dia, ela não resolve nenhuma. Sim. E tem um método, você que trabalha e precisa ter hiperfoco. Tem um método chamado método Pomodoro. É muito sensacional isso. O que é o método Pomodoro? 25 minutos de foco intenso em uma tarefa. Você concentra 25 minutos focado em uma tarefa. Depois desses 25 minutos, você tira 5 minutos de pausa. Esse é o método Pomodoro. Olha só. Depois que você fizer isso 4 vezes, aí você vai tirar uma pausa longa de 15 a 30 minutos. Para que serve isso? Isso serve para dar um stand-by na sua mente e não dar sobrecarga. Então você trabalha 25 minutos, descansa 5. Repete isso 1, 2, 3, 4 vezes. Aí depois você dá uma pausa longa de 15 a 30 minutos. Parece bobagem. A princípio, parece que você está desperdiçando o seu tempo. Mas essas pausas, ela vai energizar a sua mente. Porque se você for tentar ir direto, a sua mente cansa e não produz. Principalmente se você trabalha escrevendo. Eu trabalho escrevendo. Quando a sua mente está boa, você escreve 2, 3, 4 páginas em um curto tempo. Quando a sua mente está cansada, você fica para escrever uma página, às vezes mais de 1 hora, que a mente está cansada. Aí compensa descansar e voltar, que a produtividade ela vai ser maior. Vai ser maior. Mas tem pessoas que ela não têm essa noção. Eu sei que para o cara que ele tem uma empresa, você falar isso para ele, ele não entende. Ele acha que, não vou dar moleza pro meu funcionário. Mas ele não entende que se ele pressiona o funcionário ele dispersa e não rende. Não rende. Aí o cara fica abrindo a gaveta, o cara fica mascando chiclete, o cara vai pro banheiro, o cara tira cochilo no banheiro, o cara não rende. É mais fácil ele ter um método de fazer o funcionário ter pausas, porque vai render mais. Sim. É uma questão que a conta não fecha. O ser humano ele não tem hiperfoco. Até a questão hoje de uma aula tem um limite em que a pessoa consegue prestar atenção, né? Que a gente pode até ver isso daqui a pouco. Mas continuando aqui, quais sinais mostram que estamos cheios de tarefa, mas vazios de sentido? Que apresenta sinal, né? Quando a pessoa ela tá num esgotamento ali, que você vê que nitidamente ela vai explodir, né? Dá sinais, o corpo fala, né? Esses sinais aí, eles são clássicos. Eu acho que todo mundo identifica fácil. É a irritabilidade da pessoa, qualquer coisa. Eu tô dizendo assim, se você tirar o celular dele daqui e colocar aqui, ele já fica irritado. Então, assim, é muito fácil irritar a pessoa. Isso já é um sinal que a mente dele já está cansada. O estresse, né? Uma pessoa estressada todo dia, ele não tem paciência com nada. Se ele pede alguma coisa para você, quando você começa a fazer, ele vai e toma da sua mão e ele mesmo faz, porque ele não tem paciência de ver outra pessoa fazendo. Então, esses são sinais clássicos de que uma pessoa ela está cansada, exausta mentalmente e que ela precisa dar uma pausa. Ela precisa dar uma pausa. E só para colocar aqui, Wagner, eu estou falando isso aqui com propriedade, porque eu tive um problema em 2025. Eu tive um Sim. problema e estou fazendo um tratamento desse problema. O que aconteceu comigo? Em rápidas palavras aqui. Eu trabalhava, como o meu trabalho era muito longe, eu tinha que acordar muito cedo, certo? Eu acordava em média 4, 4:30 da manhã. E aí eu ia trabalhar, trabalhava até às 5 da tarde. Só que depois das 5 eu tinha que sair do trabalho e ir direto para a escola estudar, porque eu estava fazendo um curso. E aí eu estudava à noite. O curso acabava 10:30 da noite. Puxado. 10:30 da noite acabava o curso, eu ia para o ponto de ônibus, pegar um ônibus para ir embora para casa, que também era longe. Chegava em casa cerca de meia-noite. Uma fome terrível. Aí eu jantava. Tomava banho e jantava.
Aí ia dar 1 hora e meia da madrugada, eu ia dormir. Para levantar às 4. É. Então, assim, eu me alimentava mal à noite, porque chegava e jantava meia-noite. Já imaginou um negócio desse? Não faz a Não digestão, né? faz a digestão. O sangue que o cérebro precisa para fazer toda a oxigenação vai todo para o intestino para fazer a digestão. Então eu não conseguia dormir. Então, ainda dormindo poucas horas, ainda eu não tinha um sono de qualidade. O que aconteceu comigo? Deu problema. Tive insônia, passei a viver uma vida estressada, uma vida irritada. Tudo para mim era irritante. No meu trabalho eu já não conseguia ser produtivo, porque tudo no meu trabalho já me irritava. Então, quando eu fui procurar ajuda psicológica e psiquiátrica, aí eu fui identificar que já era o início de síndrome de burnout, de esgotamento, exatamente porque eu não dormia. Não dormia, porque eu tinha que trabalhar, estudar, e chegava em casa muito tarde, acordava muito cedo. Então a médica simplesmente virou para mim e falou assim: eu vou te afastar uns dias para você descansar. E você tem que desligar. E aí uma coisa que ficou marcado na minha memória, a psiquiatra me falou, ela falou assim: ó, se desligue do mundo, né, das atividades, mas de uma outra coisa essencial que você precisa se desligar. Porque talvez você pode estar deitado na sua cama, sendo obrigado a descansar, repousar para você se energizar melhor, mas você fica com isso aqui, ó, ligado. Ela falou: desligue isso, o celular. Sim. Desligue o celular. Porque essa conectividade com o celular faz com que seu cérebro sinta que ele não para. Ele tá em movimento. Você está se conectado com. Você está na internet, o cérebro tá trabalhando como se ele estivesse em movimento. Ele não está descansando. Então, significa que você está deitado na sua cama, as atividades você não está exercendo, mas a sua mente está trabalhando da mesma Sim, forma. Aí sim. você está se sentindo cansado. Então você não consegue descansar. Aí ela pediu também para eu me desligar do celular. Então, depois que eu comecei a ver isso, enxergar isso, aceitar esse problema, que isso é uma realidade, porque antes para mim isso era uma frescura, viu? Eu achava, isso é frescura, acho que eu vou precisar, mas até o dia que eu precisei, eu entendi que não é frescura, isso existe. Esse tempo de descanso ele é importante e quando eu me desliguei, me descansei, eu pude notar a diferença nisso. A minha vida mudou completamente, está em mudança, né? Porque eu também estou em tratamento, não muda de uma hora para outra. E o tempo demora, eu estou tem terapia. Então, hoje, o mundo está doente. Exatamente pelo excesso de atividade do cérebro. O trabalho está envolvido nisso, mas também a conectividade da internet, do celular, das tecnologias também estão envolvidos nisso também, fazendo com que o estresse aumenta, né? Aumente. E esse bate-papo, Manuel, é bom que a gente para olhar para si, né? Para si, exatamente. Para fazer uma introspecção. Mas você estava falando sobre a tecnologia e eu lembrei desse conceito aqui do Augusto Cury. Augusto Cury tem um conceito chamado SPA. É muito interessante isso, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. E ele vai dizer o seguinte: conceito desenvolvido pelo psiquiatra e escritor Augusto Cury é uma disfunção psíquica causada pelo excesso de informações, tecnologia e atividades, resultando no esgotamento mental. Afeta bilhões de pessoas, gerando ansiedade, lapsos de memória, irritabilidade e cansaço excessivo, sendo frequentemente confundida com o TDAH, né? Que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque virou modinha agora, né? Tudo é TDAH, né? Só que às vezes não é. Às vezes é o excesso de é o tela, excesso né? de tela, é um reajuste na rotina que vai mudar isso. Mas você estava falando disso, me veio uma pergunta para te fazer.
como é uma das suas áreas de especialização é o trânsito, como é que você faz a leitura do trânsito numa grande metrópole como São Paulo, partindo do pressuposto das pessoas que estão ali como condutores de veículo, estando com esgotamento físico e mental e ali conduzindo um veículo? Como é que você faz essa leitura disso? Muito boa pergunta. Olha só, pense comigo aqui. Qual que é a maior propaganda que nós temos sobre o trânsito hoje? É sobre o álcool, É mas sobre o álcool. Se sobre o álcool. beber, Não dirige. não dirige. Nós deveríamos ter uma outra campanha para andar junto com essa campanha. E não temos. Isso é interessante. Isso é interessante. Qual é a campanha que nós deveríamos bater firme em cima disso? Se você está desequilibrado emocionalmente, não dirija. Rapaz, muito bacana isso. Muito bacana isso. Isso, muito bacana. Pense nisso. Por quê? Vamos fazer hipoteticamente. Porque é uma arma o veículo. Exatamente. Hipoteticamente, olha só. Pense comigo. Você está na sua casa, você acorda às 6 da manhã para ir trabalhar, tá tudo bem. Você está feliz, dormiu uma noite tranquila. Você tem um carro para você ir trabalhar. Você vai trabalhar, você vai dirigir 1 hora mais ou menos para chegar no seu trabalho com o seu carro, com o seu veículo, certo? Beleza. Quando você está saindo de casa, a sua esposa acorda e discute com você um assunto do dia passado, do anterior. E a discussão acalora. Acalorou e o negócio ficou fora de controle, só que você está atrasado, não deu tempo de acertar com a sua esposa. De depois se desculpar, me perdoa, eu acho que eu gritei, eu acho que eu excedi, para acertar as coisas. Aí você sai de casa com as emoções abaladas. Você tá completamente desequilibrado. Desequilibrado, pessoal, é sair do ponto de equilíbrio. Você está desequilibrado, você está estressado. O que vai acontecer com você quando você entrar dentro do seu carro, sair para o trabalho e alguém te fechar? O que você acha que pode acontecer com você? Pode gerar uma discussão. Você pode descer do carro e já querer brigar com a pessoa. Por quê? Porque você está emocionalmente desequilibrado. Então, isso eu estou só citando aqui um caso hipotético, né? Mas agora imagine você vivendo uma vida já de cansaço e estresse emocional, já por causa do trabalho, por causa do mundo, da tecnologia, você já está assim no dia a dia. É por isso que nós temos muitas brigas no trânsito e muitas brigas chegam ao final morte, certo? Então, e não estamos vendo nenhum tipo de campanha pelos governos em relação a isso no trânsito. Então, o álcool mata, claro, mas também o desequilíbrio emocional. Para você dirigir, você precisa estar equilibrado emocionalmente. Você precisa entender que o veículo ele é uma revolução, né, da indústria para nos ajudar, para nos beneficiar. Mas, infelizmente, tem pessoas que pegam e se transformam em uma arma para tirar vidas. Por causa de quê? De desequilíbrio emocional. Então, nós precisamos hoje levar essa mensagem para que as pessoas se despertem, né, principalmente os nossos governantes, para entrar numa campanha também nesse nível aí. Se beber, não dirige, mas também se estiver desequilibrado emocionalmente, né, também não dirige. A dificuldade aí é que o transporte público é muito fraco, né? Fraco, exatamente, infelizmente. Porque, na verdade, se tivéssemos um transporte público de eficiência, acho que muitas pessoas nem carro teriam. Que a vantagem de ter carro é muito pouca hoje, né? Hoje você tem um carro. Você é dono do seu carro? O que você acha? Não. Você não é dono do carro. Se eu fosse dono do carro, não tinha que pagar IPVA, não é verdade? IPVA, sim ou não? Exatamente. Eu tenho que pagar IPVA todo ano, entendeu? Licenciamento todo ano. Então eu tô pagando. Então eu não sou dono. Quando você é dono de uma coisa, você não tem que pagar. Tem que pagar. Aí alguém vai falar, não, mas é revertido para a própria benfeitoria da população. É mesmo. Porque em São Paulo você tem que ter o seu carro, ele tem que fazer a função de um barco, o seu carro tem que fazer a função de um trator, entendeu? Dependendo do lugar. Então é meio complicado, mas sem perder o foco aqui do programa, quando o ativismo pode se tornar uma forma aceitável, maquiada, da pessoa acabar adoecendo?
o ativismo que você diz na área... Qualquer área. A gente vê... Eu acho que, sinceramente, quando entra na palavra ativismo, eu já vejo assim que é extremo, certo? Eu acho que nenhum extremo ele é saudável. Nenhum extremo ele é saudável. Então, mesmo que você ache que está fazendo alguma coisa boa, mas ao extremo, não é saudável. Então, eu acho que tudo tem que ser na medida certa, na medida certa. Então, assim, eu acredito que as pessoas hoje, para elas terem uma mente equilibrada, viverem uma vida em paz, em tranquilidade, elas primeiro precisam ter um encontro com elas mesmas, entenderem sobre elas mesmas. Então, você se conhece? Você conhece os seus limites? Você sabe a hora, o momento que você está começando a ficar estressado? Então, assim, eu acho que o primeiro passo seria esse. Quando você se conhece, você se conhecer perfeitamente, completamente, para você tomar as atitudes corretas para você ter uma vida tranquila. Então, esse ativismo aí, ele atrapalha, eu acho que em todos os pontos, porque aí vai levar para um lado extremo, né? Então, primeiro passo, na medida, se conheçam. Se conheçam. Conheça a si próprio. Olhe para dentro de você, faça uma autoanálise. Como está a sua vida? Você precisa dar um tempo para você? Você precisa fazer uma retrospecção de você mesmo? Você conhece, você sabe quem é você? Se você bater no peito e dizer o seu nome e falar assim, quem é, por exemplo, eu me chamo Manuel Lima, quem é Manuel Lima? Eu, para mim mesmo. Será que eu consigo responder isso de frente ao espelho? E trazer uma resposta agradável para mim mesmo? Será que eu consigo fazer isso? Então, eu acho que o primeiro passo aí é nos conhecer. Se conheça, tenha um encontro com você mesmo. Para que você, eu acho que esse é o primeiro passo para você ter uma vida saudável, certo? E quando você se conhece, você vai evitar muitas coisas. Você consegue evitar muitas coisas. Eu acho que também a gente tem que reservar um momento do dia, um momento do nosso tempo para nós mesmos, né? Para nós mesmos, exatamente. Porque muitas pessoas, e aí remete à próxima pergunta que eu quero fazer, elas estão se perdendo em si, né? Aí eu coloquei aqui, até que ponto servir, trabalhar, produzir pode nos afastar de nós mesmos, né? Exatamente. Tem pessoa que ela nem se reconhece mais, ela nem se vê mais, porque ela não tem tempo de ver as suas necessidades. Você percebe isso, Manuel? As pessoas estão... Eu percebo. E, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu não sabia disso, certo? É uma das coisas também que eu acho que, infelizmente, nós não temos uma campanha sobre isso. Nós não vemos publicidade falando de um psicólogo, de um psiquiatra na televisão falando sobre isso. A gente não vê. Sim. Falando sobre se conheça, dê um tempo para você mesmo. É tempo para pensar, né? Tem tempo para pensar em você. Você ser você. Eu acho interessante, se você for pegar mesmo a palavra trabalho, a palavra trabalho, que a gente tanto fala, trabalho e tal, a etimologia da palavra, ela vem de tripalium, né? E tripalium era um instrumento de tortura, né? Que era 2 pau em forma de X e um pau no meio, né? E a pessoa ficava presa ali, né? Em formato de X, e aquilo era um instrumento de tortura, né? Tripalium. E eu não gosto muito da palavra trabalho, como que alguém fala, não, trabalho dignifica o homem. Eu acho que a palavra melhor é ser produtivo. Ser produtivo. A gente tem que ser produtivo. Inclusive, existe a palavra negócio, né? Ela vem de negar o ócio, ou seja, negar a ociosidade. Você não ser um cara ocioso. O ocioso aqui é o improdutivo. Porém, você ser um cara que você tem a solitude, um momento para você
o momento que você vai reservar para você olhar para você refletir, para você pensar, eu acho que é importante. Só que a gente prega contra isso. Prega. A gente prega contra. A gente fala que a pessoa sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Sempre tem que Senão é um vaga 3 pontinhos. E não é, eu acho que o ser humano também precisa, em algum momento, não fazer nada. Exatamente. Para poder ter uma mente criativa. Você sabe que a criatividade, os dois motivos que a criatividade ela tem reduzido no ser humano, primeiro é a questão da inteligência artificial, que tem nos gerado preguiça de pensar. Sim. E segundo é que justamente a gente não tira um tempo para pensar. Sim. Então a criatividade ela não vai surgir, né? Você vê os grandes talentos da área da música, da literatura, né? Enfim, do cinema. Cara, é só remake. É música que os caras pegam a música que já tinha e faz um remake. É filme que os caras que fez sucesso lá nos anos 80 e 90, os caras faz remake. Os caras só vão regravando o que já tem. Os livros, os caras tentam dar continuidade de livro que já tinha. Aí você fala, pô, os caras não estão produzindo nada novo? Não tem como. Porque para produzir você tem que primeiro parar para reflexão. Olha só, você falando aí sobre essa última pergunta que você fez, sobre o homem não se reconhecer, assim, sobre a pessoa não se reconhecer, né? Faça um exercício em casa. Eu queria que você fizesse um exercício da seguinte forma. Sente-se sozinho e dê um tempo para você mesmo sozinho. E vê quanto tempo você consegue ficar sozinho com você mesmo, com seus próprios pensamentos. Isso sem barulho, você desliga o som, a televisão, o celular, desliga o celular, coloca lá no modo avião e fique sentado em um lugar confortável e comece com as suas próprias ideias e fique com você e fique. E depois, e marque o tempo que você iniciou esse experimento. Sim. E até quanto tempo você consegue ficar com você mesmo? Para depois você tirar a seguinte conclusão. Quem sou eu? Quem sou eu? Porque se você não souber responder essa pergunta, você precisa fazer terapia. E aí eu quero pegar um gancho. Geralmente, quando você pergunta quem é você, a pessoa ela responde com o que ela faz. Exatamente. Quem é você? Quem é você? Eu sou advogado. Eu sou advogado. Quem é você? Eu sou médico. Não. Quem é você? Você, exatamente. Não o que você faz. Não o que você faz. Então a pessoa ela valoriza o que ela faz como se o que ela faz identificasse quem ela é. Ela é, exatamente. E primeiro você... Aí eu falei isso um programa dias atrás. Você nasce humano, depois você constrói um ser. Exatamente. Então a pergunta quem é você definir o ser que você construiu. O ser que você construiu. Quem você está construindo em você. Exatamente. E esse exercício de você ficar com você mesmo, será que eu consigo ficar comigo mesmo? Qual é os meus tipos de pensamentos que eu tenho comigo mesmo? E o que é que eu falo para mim mesmo? Porque isso é importante, você saber disso. E isso remete todo o assunto que a gente está falando, né? Da importância de você estar bem mentalmente para você seguir uma vida saudável. Talvez você se alimenta bem, você faz exercícios físicos, tá tudo bem no seu organismo, mas a sua mente está doente. E você estava falando de tempo, né? Olha só essa pesquisa, olha que sensacional. Segundo pesquisas, as pessoas gastam 2.795 horas do ano nas redes sociais, equivalente a 116 dias. 116 dias por ano. O ano Rede tem social. 365 dias. Rede social. Olha só. Então, coloca um temporizador aí no seu Instagram, né? Dá uma segurada. Eu não sei se o nosso tempo aqui já tá... Não, a gente tem ainda uns 20 minutinhos. Tem. Aí eu quero pegar o gancho do que você estava falando para te fazer a seguinte pergunta.
O silêncio nos incomoda porque é vazio ou porque revela o que evitamos querer enfrentar? É isso aí. Essa é boa, mano. Essa é boa. Quando eu falei do exercício de ficar sozinho, para você ficar em silêncio, é porque quando você está em silêncio, Você descobre quem você é, né? quem você é. Aquele barulho na sua cabeça diminui, né? Exatamente. Aí você revela em você quem você realmente é. E revelando quem realmente você é aí que você precisa tomar uma decisão. Porque quem escolhe ser certo e errado, ser bom ou ruim, né? É você mesmo. Não é outras pessoas. O culpado é ciclano, o culpado é fulano. O ser humano ele é especialista em querer colocar culpa nos outros. Mas o silêncio vai revelar isso para você. Quem é você? O que você realmente é por dentro? E aí você começa a identificar as mudanças que você precisa fazer na sua vida. Como eu disse para você, Wagner, eu aprendi isso foi por agora. Foi por agora. Isso não está. Hoje nós temos acesso às redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, com muitas mensagens a respeito disso. Mas são poucas as pessoas que pesquisam isso. E eu não pesquisava, eu era uma dessas pessoas que não pesquisava sobre isso. Então, eu precisei ficar doente, começar a fazer terapia, e na terapia eu começar a enxergar que existe o tratamento para os meus problemas, e os tratamentos são simples, são exercícios simples que você pode fazer no dia a dia, dentro da sua casa, no seu carro. É uma respiração, Sim. é uma contagem de tempo. Desacelerar. Desacelerar. O cara me fechou, conte até 10. Pausadamente, respira fundo, para um tempo. Você vai tomar uma decisão muito importante da sua vida, não tome a decisão antes de respirar 1 minuto. Respirar fundo. Já pensou? Para 1 minuto, conta lá. Respira fundo e depois tome a decisão. Você vai ver como que você... Um simples exercício, você acha assim, isso é bobeira. Não é. Tente fazer isso, que vocês vão ver como que a vida muda. E vai oxigênio pro cérebro, Oxigênio, você não vai tomar uma decisão precipitada, você não vai agir por impulso, você vai ter empatia, porque aí é a hora da empatia. Quando você para respirar, você para entender a situação, aí você vê o lado da outra pessoa, vê o outro lado, aí você, opa, peraí, eu não posso fazer isso. Não, calma aí, agora não é a hora. Aí pode revelar, você entendeu? A empatia, pode revelar as coisas boas da vida. Então você pode tomar uma decisão baseada nisso. E esse negócio de se examinar, eu gosto dessa frase. Essa frase é sensacional. Ela diz assim: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. É de Sócrates, né? E cai nisso que você falou, né? Agora, Manuel, qual o preço emocional que a gente paga por não dizer não? Não ter assertividade, dizer não, e vai abraçando situações e demandas, e a gente vai ficando sobrecarregado. Vou falar uma verdade. O preço é alto. O preço é alto. Tem pessoas que... eu tenho um amigo que ele não consegue dizer não. E ele estava com dinheiro no bolso para pagar a conta de luz da casa dele, que estava atrasada já 3 meses. Ele estava com 3 boletos de conta de luz, né? E ele estava com o dinheiro dos 3 boletos. Chegou um amigo dele precisando do dinheiro, ele deu o dinheiro pro amigo, não pagou as contas de luz e ele ficou no escuro. Foi lá cortar a luz dele. Aí é complicado, hein? Ele quis ajudar? Quis. Mas ele não tinha condição de ajudar, porque aquele dinheiro não era um dinheiro que sobrava para ajuda. Mas era pelo simples fato dele não conseguir dizer não. Mas aí, Manuel, a pessoa, ela quer ajudar o próximo, mas aí até Cristo diz, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Ele não tá se amando, né? Não tá se amando, exatamente. Ele tá se sabotando, né? Exatamente. Ele tá se sabotando. Então, isso é prejudicial também. Não dizer não. Dizer não faz bem. Vamos fazer... Em alguns casos, é claro, né? Dizer não faz bem.
Dizer não evita muitas coisas. Sim, sim. Você entendeu? E as pessoas também precisam entender que você não vai estar disponível sempre. E outra coisa, dizer não, eu preciso ser uma pessoa consciente de entender, para entender, em receber um não também. E a gente tá vivendo um tempo também, Manuel, a gente tá falando de rede social, a pessoa te manda uma mensagem, a não ser se você for na configuração e desligar as notificações, ela vai saber que você visualizou a mensagem. Certo. E aí, se ela viu que você visualizou a mensagem, ela quer que você responda imediatamente. Entendeu? E aí eu tive uma situação essa semana aí, eu te contei, né, nos bastidores, um cidadão ficou bravo aí, porque as pessoas acham que são nossas donas, né, que você tem algum dever de responder ela na hora, e a gente tem que ter esse equilíbrio de saber que eu não sou obrigado a responder ninguém na hora, eu posso responder a pessoa amanhã ou depois da manhã ou nem responder. E se a pessoa ela não tem esse bom senso, esse equilíbrio, ela vai entrar na vibe da outra, no estresse do outro, Sim. entendeu? E eu acho isso, você não deve entrar no estresse do outro. Sim. Mas, Manuel, o que mais você tem acrescentado à sua experiência que você tem vivido até aqui, na sua jornada até aqui? O que você poderia dar de, vamos dizer assim, conselhos para uma saúde mental partindo das experiências que você tem vivido atualmente? É interessante, além disso, sou técnico de segurança do trabalho. A partir de 26 de maio agora, de 2026, será fiscalizado as empresas se as empresas estão mapeando os riscos psicossociais e fazendo o gerenciamento de riscos, desses riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? São riscos relacionados à doença mental, à saúde mental das pessoas. Que tem, como você disse, tem aumentado o número de Tem afastamento aumentado o no número de INSS. afastamentos. Então, toda empresa será obrigada a gerenciar esses riscos. Gerenciar. E outra coisa, e a fiscalização vai bater em cima, e a fiscalização não vai ter pena. E tem multas, as multas são altas para as empresas, certo? Que não se adequarem na NR1, que é a norma regulamentadora de número 1, que fala sobre o gerenciamento de risco. Nada mais é que gerenciar os riscos psicossociais da empresa. O que são esses riscos aí? Vamos falar, só citar alguns aqui por cima. Não vamos entrar muito, porque senão estende muito o assunto. Não, dá tempo Por ainda. exemplo, o patrão que exige demais. Excesso, né? Excesso de exigência ao seu colaborador. Excesso de trabalho. Só dá o trabalho só para uma pessoa. Existem 5 funcionários colaboradores em uma mesma função, mas tem um que se destaca mais. Por esse se destacar mais, ele recebe mais trabalho porque ele desenvolve mais. Tá errado. Você está gerando estresse para ele. Então, isso vai ter que estar gerenciado nos riscos psicossociais. Então, isso aí, excesso de trabalho para as pessoas. Ô, Manuel, dentro disso encaixa a questão do motorista, né? Porque Sim. os caras, a gente ouve falar, né, de que os caras usam até algumas coisas para ficar acordado Sim. e tal. Isso é extremamente complicado, Sim. né? Se o cara dormir no volante, como é que faz? Exatamente. Principalmente se ele tiver com uma carreta com um produto químico que causa grande desastre, né? Porque o cara, ele pega um frete, ele tem a data de chegar com a entrega, não é isso? Dependendo da carga, sim. Mas aí, às vezes, o cálculo que o cara faz é pro cara dirigir praticamente direto. Direto, né? Exatamente. Aí ele tem que usar substâncias. Aí vem drogas, vem ribites, vem comprimidos, né? Que as pessoas usam. Isso aí já foi proibido, né? Já há algum tempo. As empresas já vêm se adequando, muitas empresas já se adequaram. A fiscalização é rigorosa sobre esses usos de substâncias. Certo. Todo motoristas nas categorias C, D e E, eles precisam fazer um exame toxicológico periódico a cada 2 anos e meio. Ele precisa estar renovando, atualizando esses, né? Mas agora, especificamente, todas as empresas
sobre o gerenciamento dos riscos psicossociais, eles precisam estar atentos em relação a assédio, né, de todas as espécies. Então, assédio, excesso de trabalho, exigência demais, não tem plano de promoção. Então, tudo isso vai estar relacionado a riscos psicossociais. Porque as pessoas estão. Vou voltar à mesma frase que eu disse aqui no início. As pessoas estão adoecendo, muitas pessoas estão doentes mentais, com doenças mentais. E todas essas doenças, boa parte delas, estão sendo causadas em ambientes do trabalho. Abrangente do trabalho, né? Então, são riscos, são doenças ocupacionais. Então, por isso, essa exigência do governo em relação a esses riscos, esse gerenciamento de risco, ter um plano de ação de combate contra isso. Então, eu creio que, como nunca houve, vai acontecer agora várias campanhas em relação a isso, fora campanhas que nós já temos, né? De cada mês ter uma cor e fala sobre um tipo específico de doença. Com certeza vai ser lançado outras campanhas aí em relação aos riscos psicossociais dentro das empresas, e a gente precisa ficar atento. Você colaborador, você empresário, né? Cuide do seu colaborador. Eu tava vendo aqui, a gente tá falando de rotina. Que você vai numa terapia hoje, dependendo do motivo, razão e circunstância que te levou na terapia, o terapeuta vai te perguntar, o que que te trouxe até aqui, o que que você busca na terapia, qual que é a sua condição, o que que tá acontecendo, e aí você vai começar a contar, a primeira coisa que a terapeuta vai falar, olha, você tem que mudar a sua rotina. E aí eu tava pegando aqui, eu tava procurando, inclusive, eu tinha postado nas minhas redes sociais, aí eu não tava achando, então não foi falta de atenção nem de jeito, mas é que eu tava procurando que eu achei importante para comentar nesse programa. Sim. Um cálculo bem grosseiro, mas só para a gente desenhar uma ideia do seguinte: o tempo dentro de um mês. Então vamos lá. O mês tem 30 dias, 720 horas, certo? Aí a pergunta é: como você gasta o seu tempo? Segundo apontam algumas pesquisas, aproximadamente as pessoas gastam em média, e aí vem aqui, trabalho, 8 horas diárias, que vai dar 44 horas semanais, 220 horas mensais, aproximado, né? Mas aqui você tem que colocar o trajeto de ida e volta. O trajeto de ida e volta, no mínimo é 2 horas, porque é 1 hora quando você vai trabalhar e 1 hora quando você volta do trabalho. Então aqui você já acrescentou 10 horas por semana e 40 horas no mês. Você gasta aí de 6 a 8 horas dormindo, certo? Vamos trabalhar com 8 horas, vai dar 56 horas na semana, 224 horas no mês. Aí você tem a questão que a gente já falou das redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp. Vamos pôr aqui ser generoso. Vamos colocar aqui 1 hora por dia, tá? Vai dar 7 horas por semana, vai dar 28 horas por mês. Vamos colocar 4 horas de televisão aí, de 2 a 4 horas. Vamos trabalhar com 4 horas. Dá 28 horas na semana, 112 horas no mês. Aí tem as pessoas que vão na igreja. Se o camarada ele é de uma igreja que tem culto 3 vezes na semana, né? A gente vai colocar aí, vamos chutar aí 4 horas na semana, 16 horas no mês. E vamos colocar o trajeto ida e volta. Vamos colocar aí 3 horas na semana, somando tudo, né? Ida e volta em todos os dias que a pessoa vai. E vamos colocar 12 horas no mês, certo? Por que isso? Isso é o básico. Eu nem tô colocando aqui feira, açougue, mercado, padaria. Tô colocando nada disso. Só com isso aqui que eu tô colocando, no nosso exemplo, lá já se foram 652 horas no mês. Sabe quanto que sobrou? 68 horas. Pense nisso. Ou seja, a gente tem uma vida muito ocupada. É verdade. E aí,
Às vezes a terapeuta fala, olha, você tem que mudar sua rotina. Como vai fazer isso? Só tem um jeito, sacrifício. Alguma coisa você vai ter que cortar. Exatamente. E você precisa. E o sacrifício aqui é dizer não para alguma coisa para poder dizer sim para outra. Exatamente. Você chegou no ponto-chave. Responde aquela pergunta que a gente falou sobre o não, né? As pessoas que não conseguem dizer não. É importante elas refletirem sobre isso, porque mudar rotinas, você precisa falar não para algumas coisas, certo? E você vai ter que priorizar algumas coisas e deixar outras em segundo plano. Para mudar a sua rotina, exatamente para você ter hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Então, infelizmente, hoje, diante de tudo isso, além disso tudo, nós estamos perdendo uma coisa muito preciosa que a gente tem, que é a amizade, o bate-papo dos amigos, entre amigos. Porque se você fez toda essa somatória aí, mas você não colocou nenhuma roda de conversa com os amigos. Teria que estar dentro das 68 horas, né? Que sobrou, né? Que sobrou, né? De sentar com o amigo para bater um papo, conversar. As pessoas... Eu conversei com uma pessoa que falou que ela não tem mais tempo para os amigos nem familiares. Não tem tempo. Mas aí, se você não tem tempo para os amigos, se você não tem tempo para os familiares, se você não tem um tempo para você respirar, se você não tem um tempo para você pensar e refletir, a conclusão é que você não tá vivendo. Não tá vivendo. Você não tá vivendo, meu irmão. Então é hora de despertar, acordar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos colocar a mão na consciência. Aí uma última pergunta, Manuel. Uhum. E aí você responde e já faz suas considerações finais. Ok. Se hoje tudo parasse, né? O que em nós ficaria sem resposta, né? A pergunta meio filosófica. Talvez a pergunta mais difícil pra gente se fazer. Quem sou eu quando eu não estou fazendo nada? Essa é uma pergunta filosófica mesmo, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Porque as pessoas, elas acham que elas são o que elas fazem. Eu sou o que eu faço. Exatamente. Se eu não faço, eu não sou ninguém. Sim. Quando eu falo, quando nós citamos essas provocações, essas né? provocações, quando a gente faz essa provocação, de tipo de pergunta assim, ela é um pouco de cunho pessoal, né? Mas o que eu posso adiantar eu estou aprendendo a ser uma pessoa melhor a cada dia. Boa. Uma jornada, né? Eu cito 3 coisas. Eu não sou o suficiente, que é o tapa-buraco. Eu não quero ser o suficiente. Quem é o Manuel? Ele é o suficiente. O suficiente é o tapa-buraco. O fulano não vem e coloca ele, que ele resolve. Eu não quero ser esse. Ele é o que não presta. Eu não quero ser também o que não presta. Mas eu quero ser o melhor. Não quero ser o melhor do que você ou o melhor do que ninguém. Eu quero ser o melhor de mim mesmo. Do eu. O melhor de mim. Então é isso que eu busco a cada dia, ser uma pessoa melhor. Deixo aqui o meu grande abraço para meu irmão Wagner. Foi um grande prazer estar aqui com você. Parabéns pelo seu programa, pela apresentação. Espero ter contribuído aí com o assunto. É um assunto de muita importância. Não sou especialista, viu? Nós estamos falando aqui só bate-papo mesmo. Qualquer dia... Não perde para ninguém, né? Porque... Na verdade, às vezes a gente vai em alguns especialistas aí, eles parecem que não sabem de nada, né? Todo respeito. E agradeço muito, muito obrigado pelo espaço. SampaCast, muito bacana. Fiquei maravilhado aqui com o ambiente, com a recepção do nosso amigo. Um grande abraço, muito obrigado mesmo. E quem sabe até uma próxima aí. Tamo junto, Wagner. Muito obrigado. Maravilha. Eu queria a gente já vou fazer minhas considerações finais, mas eu queria ver se eu achava um livro que eu achei assim sensacional. Mas é um livro que, se eu não conseguir localizar aqui, eu deixo depois uma nota no comentário. Mas é um livro que vai falar sobre o ativismo religioso.
eu acho importante a gente mencionar isso para fechar essa roda de conversa aqui, porque as pessoas na igreja, elas estão se sentindo que elas só são amadas se elas serem produtivas. E isso vai contra o ensino da graça. Vai contra o ensino da graça. Porque você é amado por Deus independentemente do que você faz. Sim, com certeza. Ele te amou primeiro. Eu achei É. aqui. A autora chama Luciana Mello. Que livro, que insight que ela teve. O nome do livro é Jesus não chamou você para isso. Jesus não chamou você para isso. Abandone a sobrecarga e tenha vida plena. Aí ela vai trabalhar aqui uma série de ideias. Tudo começa na infância, as mentiras em que acreditamos, as máscaras que aprendemos a usar. Todo excesso aponta para uma falta, aceitando a humanidade procurando ajuda, reaprendendo a viver, Deus não desperdiça coisa alguma. O que acontece? Ela vai falar um pouco sobre essa sobrecarga que vivemos, assumimos responsabilidades nas nossas igrejas, porque nós aprendemos que nós somos o que produzimos. Você não é o que você produz. Né? E para fechar, eu queria deixar algumas dicas para você. Conheça alguns cuidados individuais e atitudes que podem contribuir com a sua saúde mental. Isso aqui não é material meu, mas eu achei muito rico, que são pequenos insights para você ter o quê? O autocuidado. Então vamos lá, faça atividades físicas. Fazer atividade física é se movimentar. A gente não pode só ficar sentado ou deitado, a gente precisa se movimentar. Durma bem e o suficiente. É interessante que ele coloca durma bem e o suficiente. Porque aqui a gente não pode, tem que ser 6, tem que ser 7, tem que ser 8, tem que ser o suficiente para o meu corpo recarregar as baterias. Alimente-se de forma saudável. Invista em autoconhecimento, autoestima e autonomia. Tenha hobbies terapêuticos, né? Ou seja, atividades de recreação, de prazer, de relaxamento. Pratique a gentileza, a paciência, a tolerância e a sensatez. Conecte-se com a natureza e a proteja. Procure ajuda pessoal, profissional quando necessário. Incentive a conexão humana e o respeito em todos os tipos de relações. Exerça seus direitos e respeite os direitos alheios, né? Não faça para os outros o que não gostaria que fizesse com você, né? Quase uma lei áurea. Promova a ampliação e a efetivação de políticas públicas. Você fazendo isso, promovendo isso, você está praticando autocuidado e mais, você está zelando por um bom ecossistema. Porque em algum momento você falou de ambientes tóxicos. Aonde tem pessoas doentes, gera-se um ambiente tóxico. E o que acontece? Eu costumo dizer que pessoas feridas, elas ferem. E aonde tem um ambiente doente, quem está saudável vai ficar doente. Sim. Então, pratique o autocuidado. Que Deus abençoe você que nos acompanha esse programa. O nosso técnico ali, operando na mesa, aqui no estúdio. Manuel, minha gratidão. Que possamos ter mais programas como esse, mais oportunidades ímpar e singular como essa. Nos siga nas redes sociais, o YouTube, Wagner Pedro Explicando, o Instagram, @WagnerPedroLima. Lá na bio tem um link do YouTube, onde vai ter essa gravação. E também no TikTok, @WagnerPedroLima. Vamos ficando por aqui. Meu forte abraço. Tamo junto, irmãos. É isso aí.